Estamos iniciando. Hoje eu trouxe aqui algumas informações para a gente conversar, para a gente entender também qual a situação hoje, onde estamos e para onde vamos, né? A grande questão da humanidade, de onde viemos e para onde vamos, né? Também a grande questão da igreja. Então, não sei se você sabe, mas a igreja que você congrega, ela tem 11 células. 11 células, ela tem 123 vidas. E essas pessoas aqui, com certeza, tem mais de 123. Aqui a gente tem membros e aqueles aspirantes, que já estão frequentando já há algum tempo. Então, tem alguma célula que tem vidas que não estão aí nessa numeração, que não estão no sistema. Então, se você tiver alguma vida na tua célula que não está no sistema, lá na lista de presença, aquela que só 32% tem preenchido, né? Está faltando 70% preencher, ela é muito importante para a gente ter um termômetro de como andam as células, tá bom? É importante você preencher. Então, se estiver faltando alguém, você fala e a gente cadastra lá. Bom, a distribuição hoje está assim. Na célula Candelabro tem 7 vidas cadastradas, na Efraim. Candelabro, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Efraim, tá aí? Efraim é o Igor. Não, Efraim é a Tânia. Acho que é a Tânia, né? 7 vidas. Célula Graça, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Tem 6 vidas ali. Célula Bereia, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, nossos jovens. Glória a Deus. A célula Hebron, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, tem 10 vidas cadastradas. A célula Jerusalém, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A célula Judá, glória a Deus. Acorda, Luciano. 11 vidas cadastradas. A célula Mispá, glória a Deus, ali a Selminha. A Monte Sinai, que acho que é do Igor, né? Dá um glória a Deus aí, pastor. Glória a Deus. Amém. Tem 15 vidas, está grande também. A Peniel, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 14 vidas. A Samaria, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Está grande, né? Também lá em Cotia, né? E tem um casal de pastores, que é o pastor Mário e a pastora Sandra. Dá um glória a Deus aí. Não estão em célula nenhuma. Os outros todos estamos. Bom, esse é o quadro, né? Então vocês percebem que até que está bem distribuído, né? Pelo modelo máximo, 16 pessoas é um limite para uma célula. Então nós não estamos com nenhuma aberração, por enquanto, né? Nenhuma aberração. Bom, a palavra de Deus diz: agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Peço para os diáconos passar agora, que a gente vai tirar a oferta. Não vamos tirar a oferta. Esse texto é usado muito em oferta, né? Mas ele está falando aqui a respeito do templo, né? O primeiro templo, o segundo templo. E agora eles estão num momento de destruição, que o segundo templo está todo detonado, ninguém reconstrói ele. E ele fala: lembre do passado, né? Como era antes, como o templo era bonito. E aonde nós estamos hoje, aonde nossos caminhos nos levaram. E ele fala a respeito de uma coisa um pouco infrutífera. Planta muito e colhe pouco. Isso acontece muito em fases do nosso ministério, em fases da igreja. A nossa igreja, de certa forma, ela não está estagnada, ela está crescendo. Aos pouquinhos ela vai crescendo, mas ela poderia, pelo trabalho que a gente tem, pelo esforço que a gente tem desempenhado, ela poderia estar muito maior. É ou não é? Quem discorda disso, quem concorda, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, ela poderia estar muito maior pelo trabalho. Então, a gente precisa avaliar as coisas, aonde a gente está. Por isso que eu trouxe esse texto, né? O passado, ele faz a gente olhar e prestar atenção com o que foi e o que a gente está fazendo agora para ver onde a gente vai chegar.
Então, aonde que nós queremos chegar? Pensa um pouquinho. Pelo seu entendimento, ali, ó. Onde? Quantas pessoas você imagina, né, nós chegarmos? A comunidade da família. Não precisa responder, pensa um pouquinho. Né, qual é a nossa meta? Qual é o nosso alvo? Você já vai entender. Agora, todo alvo ele tem um motivo. Por quê? Por que chegar nesse lugar? É importante a gente sempre avaliar as motivações. A motivação nunca deve ser glória pessoal, nunca deve ser maior capacidade financeira, nunca deve ser, eu preciso ganhar alguém porque eu não aguento mais trabalhar, preciso pôr alguém no meu lugar. Então, não pode ser isso também, né? Agora, qual é o melhor caminho? Existe uma fórmula mágica, sim ou não? Existe uma fórmula mágica? Não. Existe modelo 100% certo e modelo 100% errado? Não existe. Existe tempos diferentes. A Assembleia de Deus, ela cresceu muito através da escola bíblica dominical. Eu e a minha esposa e a minha família aprendemos quase tudo que eu sei da Bíblia na escola bíblica dominical. Funcionou muito bem para o tempo dela. E ela ainda funciona muito bem em muitas igrejas do interior, principalmente, que não tem essa dificuldade de locomoção e tal. Mas pensa, hoje aqui numa cidade como São Paulo, você vem para o culto 9 horas da manhã, aí você fica das 9 às 11 na escola bíblica dominical. Aí você vai para casa e volta para o culto de celebração 6 horas da tarde. Ou à tarde costuma ter um evangelismo, costuma ter um ensaio do louvor, aí você fica indo e voltando para a igreja. Não funciona mais para os nossos dias de hoje. Então, o caminho não estava errado, mas ele era para aquele tempo. Por isso que os modelos mudam. O que não muda são princípios. Princípios bíblicos nunca mudam, eles sempre são os mesmos. Falando disso, eu queria fazer uma ilustração para vocês aqui do elefante africano. São ilustrações que faz a gente memorizar bem as coisas. Isso é para a gente entender como funciona o elefante africano. Então, quando um bando está bebendo água e outro bando se aproxima, os elefantes que estão chegando, eles nunca chegam de frente, eles vêm assim, ó, eles vêm de costas para o outro bando, que nem aquele que está vindo ali, ó, tá? Não é exatamente essa foto aí, que eu não achei a foto certa, mas é só para ilustrar. Então, o elefante africano, quando tem uma turma lá de elefantes bebendo água, os que estão chegando, eles chegam com muita cautela. Eles não chegam de frente, atacando, que é outro bando. Então, aquele bando chegou primeiro, o elefante africano bebe muita água. Se eu não me engano, nossa, eu olhei hoje isso, mas acho que são, não lembro, muita água. Então, eles entram de costas para não assustar os outros e serem recebidos. E aí aos pouquinhos eles vão abrindo e eles vão chegando perto da poça d'água e bebem água junto ali. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós precisamos de muita humildade, de muita cautela para fazer qualquer tipo de mudança, para a gente não assustar, para a gente não achar que a gente tem a última revelação, para a gente não dizer que o passado estava tudo errado e que agora está tudo certo. Agora a gente acertou. Não pode ser assim. E esse presbitério não pensa dessa maneira. Nós fomos muito edificados nessa igreja e continuamos sendo muito edificados com tudo que foi feito, tudo que nós aprendemos. Então, nunca desvalorize o seu passado. Nunca desvalorize o que você fez lá na sua célula até hoje. O que você tem feito tem dado certo, glória a Deus. Pode ser aprimorado e não era ruim, só era para outro tempo, amém? Então vamos ser como o elefante africano e vamos entrar de costas, sem enfiar os pés, sem entrar, chegando, tá bom? Humildade. O Senhor disse para você e para mim, lá em Ageu também: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos.
Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então aqui é a continuação do capítulo 1 de Ageu, capítulo 2, esses versículos, eles têm umas chaves para nós aqui. Primeira coisa, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho, porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu para nós fazermos uma grande obra. Essa obra, ela pode ter muitos nomes diferentes, ela está sendo feita por centenas de igrejas pelo mundo todo, muito sérias. Tem igreja de milhões, de milhares de pessoas, que não é diferente de uma igreja de 100, uma igreja de 30, uma igreja de 20, porque Deus não está olhando para os números, apesar que Ele gosta do crescimento, mas Ele está olhando para a vida sincera e transformada na presença dEle. A Bíblia chega a dizer em um determinado momento, Deus olha a terra e procura as pessoas e não encontra nenhum. Então você vê que Deus procura. Deus está atrás de verdadeiros adoradores, Deus está atrás dos fiéis da terra, Deus está atrás de você. Deus está atrás das vidas que a gente tem ministrado. E saiba de uma coisa, não tenha medo. Aqui ó, não tenha medo. Tô com Parkinson. Não tenha medo, o Senhor, Ele é conosco, amém? Creia nisso. Então, qual é o segredo de onde nós queremos chegar? Em primeiro lugar, nós queremos fazer tudo com muita humildade. Nós não queremos chegar chegando. Nós não queremos atropelar nada. Nós não vamos fazer as coisas na correria. Nós vamos fazer com cautela, mas não com prevaricação. Prevaricação é saber o que deve ser feito e não fazer. E nem também com procrastinação. Nós não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Mas nós vamos fazer com calma, com cautela e com segurança. Nós não vamos correr, mas vamos fazer. A humildade. Ao invés da gente chegar e dizer que a gente é professor, agora pega aí para a sua liderança. Ao invés de você chegar para uma pessoa que já chegou na sua célula, você se achar o professor, ou você se achar o juiz que pode julgar as causas, não é esse o nosso papel. Nós não estamos aqui para ser professor de ninguém. Não estamos ali para dar uma aula e a pessoa vai lá e cumpre aqueles requisitos e pronto. Não é esse o nosso papel. Nós precisamos ser eternos aprendizes e facilitadores. Então, na sua célula, na sua casa, no seu ministério, o nosso alvo é sempre esse. Você aprenda com um visitante, aprenda com a história de vida de uma pessoa. A pessoa às vezes veio de outra igreja. Não sejamos arrogantes e dizer assim, não, tudo que você fez lá estava errado, a gente aqui é que está certo. Não, nós não somos assim. Amém, queridos? Humildade, ela é sempre o pré-requisito de todo cristão. Exemplo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Olha que humildade de Jesus. Ele sendo Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele vai até um homem pecador, João Batista, e fala para João batizá-lo. Ele se rebaixa até João. Então, nunca nós devemos achar que nós somos superiores. Aqui, por exemplo, no domingo, a maior autoridade aqui no domingo, depois do Espírito Santo, na organização do fluxo, da logística, das cadeiras, da comida e tudo mais, é o diaconato, não são os pastores. Se o diácono falou, pastor, você precisa sair dessa cadeira e sentar ali, porque eu preciso desse lugar, o pastor vai sair e vai sentar em outra cadeira, porque ele precisa daquele lugar. É assim, entendeu? Nós temos que entender princípios de autoridade. João Batista naquele momento era quem batizava, Jesus não era batizado. Então Jesus tinha que ser batizado por João Batista. Ele entendeu a posição dele e nesse caso, se rebaixou. Não que a gente vá se rebaixar por obedecer o outro ministério, não é isso. É uma questão de entendimento. Porque tem gente que não gosta,
Tem gente que acha ruim, né? É quando uma pessoa mais nova, né, tá acima dele, quando aquele ministério agora está em evidência, né, a intercessão está ali orando, né, o diaconato está trabalhando, o pastor está pregando, cada um está no seu posto. A igreja funciona através de postos diferentes, todos com o mesmo objetivo: levar a palavra de Deus que salva as pessoas, né? Então, humildade acima de tudo. Onde nós queremos chegar? Novamente a pergunta. Se você pensou um pouquinho antes, talvez você tenha alguma resposta, né? Eu penso nisso daqui, ó. Para mim o que importa é isso aqui, ó. Para nós, presbitério, pessoas consolidadas, é isso que importa. Se nós não estivermos sendo capazes de consolidar as pessoas que nós estamos recebendo, nós não estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Não adianta a nossa célula multiplicar de 15 para 45 se eu não conseguir consolidar essas 30 novas pessoas que vão estar lá. Então a consolidação é a chave do sucesso. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus não se apressou, tinha multidão atrás dele, tinha várias pessoas exigindo tantas coisas dele, mas ele se dedicou a 12 homens e se dedicou muito, 24 horas por dia integralmente. Aqueles 12 homens se consolidou eles, e mesmo assim um ainda traiu ele. Então não é 100% de garantia que todos vão chegar lá. E qual será o melhor caminho? Qual será o caminho que a Bíblia ensina? Eu entendo que qual é o caminho bíblico da consolidação? O que a Bíblia fala a respeito disso? É o discipulado 1 a 1. Então esse é o nosso alvo. O nosso alvo nesse momento é que a igreja toda esteja incluída nesse discipulado 1 a 1. E isso vai acontecer da forma certa, passo a passo, com a capacitação do discipulador, né, discipulando aquela pessoa, e aquela pessoa vai se tornar uma pessoa capacitada, já com as características de um bom discipulador, alguém que tem uma vida no altar, que busca a santidade, alguém que está em crescimento bíblico, alguém que tem um tempo diário com Deus, e aí essa pessoa vai discipular alguém. E a igreja toda vai ser acrescentada. O meu discipulador informal, nesse momento, é o pastor Osmar, da Igreja da Paz, aqui do Tabuão. Então eu me reúno com ele nas terças-feiras. E lá na igreja dele demorou 10 anos. 10 anos. Só que a igreja está grande e consolidada. Entendeu? Irmãos, é que aqui não tem, né? Mas se tivesse porta para sair para a rua, porta dos fundos, a gente tem que fechar a porta dos fundos da igreja. E o único jeito de fechar a porta dos fundos é acompanhando a pessoa semanalmente, quinzenalmente, mas acompanhando, conversando, estando próximo. É o único jeito. Se a pessoa ela vem para o culto, ela vem para a célula, mas ela não tem um momento para ela ser ministrada no discipulado, e discipulado não é estudo bíblico. Não se assuste com isso, discipulado não é estudo bíblico. Vai, repita comigo assim: discipulado não é estudo bíblico. Discipulado, fala assim, não tem hierarquia de idade. Não tem. Discipulado não é isso. Discipulado é um momento de comunhão, um momento de prestação de contas, que o discípulo vai trazer ao seu discipulador, não importa quem seja. Claro que importa, né? Foi escolhido, foi feito foi criado uma afinidade, né? Discipulado não pode ser assim, vamos fatiar a igreja. Nós pedimos perdão para os irmãos por isso, por ter feito isso em março, né? Se não me engano, em fevereiro desse ano, aliás. Nós fatiamos a igreja em várias duplas e dissemos assim: você vai discipular você. Isso não funciona, não dá certo. Tanto que gerou vários traumas, né, logo naquele início. Então, vocês nos perdoam? Amém. Vocês nos perdoam? Amém. Amém. Vocês nos perdoam também? Esse presbitério foi afoito ao implementar uma nova visão chamada MDA. Vocês nos perdoam? Amém. Nós não abandonamos a visão, mas nós passamos a estudar mais,
passamos a entender melhor, estamos indo conversar com quem entende. E uma coisa muito importante que o pastor Abe Uber falou na última conferência que a gente foi, porque ele estava pregando lá, ele falou assim, será que foi ele que falou? Nossa, foi tanta bênção lá. Bom, mas não importa, um dos pregadores falou isso. Não perca o DNA da sua igreja. Não troque. É como os elefantes chegando de costas, sabe? A gente não tem que sair trocando tudo, quebrando todas as paredes espirituais que a gente construiu que são boas. Aquilo que é bom a gente mantém. Não tem que sair trocando tudo. É devagar, porque isso não funciona trocar tudo. Muitos fizeram isso e erraram. Então, qual é a coluna, a espinha dorsal que vai fazer essa igreja crescer, ser consolidada, as células multiplicarem com qualidade? É o discipulado 1 a 1. Isso vai acontecer, em nome de Jesus. Só não pode ter pressa. Agora, por que nós queremos chegar nesse lugar? Porque nós queremos pessoas consolidadas vão para o céu, não para uma igreja. Então, o que adianta eu botar mais 100 pessoas aqui dentro, se essas pessoas não têm uma vida com Deus, não têm um compromisso com a palavra, não oram diariamente, continua comprando e não pagando, continua mentindo, continua sendo mau caráter? Não adianta. E o único jeito de mudar é através do acompanhamento. E nessa cidade tão grande que nós temos, no interior as coisas funcionam um pouco melhor. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. É difícil você se esconder atrás de uma máscara, né? Não tem como. Mesmo assim, alguns ainda conseguem. Mas numa cidade como São Paulo, a pessoa entra, ouve um culto, dá glória a Deus, dança, sapateia e vai para casa. E passa a semana no pecado, na pornografia, passa a semana na mentira. Isso não adianta. O que adianta? A igreja não está levando as pessoas para o céu. Então, nós queremos isso por isso, porque a gente quer vidas que vão para o céu. E qual é o caminho que Jesus ensinou para fazer isso? Abre a palavra de Deus aí, Mateus 28, 19 e 20. E alguém lê bem alto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Essa é a grande comissão. Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Ir e fazer discípulos. Ele não mandou ir e fazer multidões. É para ir e fazer discípulos e é ensinar aquilo que você aprendeu. Então você vai aprender com o seu discipulador e você vai passar para o seu discípulo. Simples assim. E aí você vai ter o seu momento com Deus, e você vai ensinar o seu discípulo a ter momento com Deus. Você vai ter a sua meditação na palavra, você vai ensinar o seu discípulo a ter meditação na palavra. Nós temos um início aqui um pouco mais abençoado, porque nós temos um corpo de obreiros grande na igreja. Nós temos uma igreja já até bem conhecedora da palavra. Vocês todos são bem conhecedores da palavra. O que está faltando mesmo é nós estarmos firmados, nós estarmos aliançados um com o outro. Isso é que está faltando. Nós, irmos até o fim, nós orarmos na nossa oração, mesmo que a gente não esteja fisicamente junto, porque a cidade não permite, mas a gente está junto em oração, na nossa reunião semanal ou quinzenal, conforme a disponibilidade for de cada um. A gente vai estar ali abrindo o coração, a gente vai estar compartilhando as lutas, as dificuldades, e o seu discipulador sempre vai te desafiar a você crescer mais. E para isso, o discipulador precisa estar naquele nível, porque como eu falei agora mesmo, não existe professor e aluno aqui, porque o professor não tem compromisso em fazer aquilo que ele está falando, mas um discipulador tem. É muito bom você sempre, só funciona assim, você colocar, antes de trazer uma palavra para qualquer pessoa, se coloque naquele lugar. Você está vivendo aquela palavra? Quando você fala de compromisso, você tem compromisso? Quando você fala de honestidade, você é honesto? Quando você fala de caráter, como é o seu caráter? Quando você fala do fruto do Espírito, você tem demonstrado o fruto do Espírito, entendeu? Então, nós temos que ser exemplo, como Jesus foi. Ele falou para ensinar o que, pastor? Todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, aquilo que Jesus ensinou, ele viveu para eles. E aí eles aprenderam e passaram para outros.
E Paulo registra: sejam meus e como eu sou de Cristo. Então, o seu discipulador, ou discípulo, ele vai ser uma xerox de você, e você vai ser uma xerox do seu discipulador. O crescimento pessoal dá prazer, é gostoso ver a igreja crescer, não é? O numérico vem naturalmente. Então, se houver um crescimento pessoal, se a pessoa estiver consolidada no discipulado, naturalmente ela vai produzir, ela vai trazer uma vida, ela vai se fortalecer mais, ela vai ser útil para aquele visitante que veio na célula, já tem alguém para cuidar dele, porque a pessoa está consolidada. E o modelo ideal de discipulado não é a pessoa discipular várias pessoas, 2, 3 no máximo, ideal 2 pessoas. Para uma célula se multiplicar, aquele líder em treinamento daquela célula, ele precisa estar discipulando pelo menos 2 pessoas já, para que ele possa multiplicar a célula e ele levar esse DNA para outra célula. Então é assim que funciona, a gente consolida-se e consolida as pessoas, isso é o que traz crescimento. Então preste atenção nesse detalhe. Discipulado não é medição de forças. Então não tem o maior e o menor. Tem pessoas em posições diferentes. Eu aprendi com o meu discipulador, estou passando para o meu discípulo. Só isso. Pode acontecer do seu discipulador ser mais novo que você, ter menos tempo de igreja que você. Isso pode acontecer. Mas, mesmo exemplo, João era menor que Jesus. Mas Jesus foi até João e foi batizado por ele. João veio antes, 6 meses antes de Jesus, apesar de Jesus ser maior do que João, ele se submeteu. E olha também que legal, Jesus era maior que os discípulos, mas disse que eles fariam obras maiores. Então, não é medição de forças, não tem regrinha, não tem tabuada no reino espiritual. As coisas elas são muito mais subjetivas do que matemáticas na obra do Senhor. Então pode acontecer de nós sermos discipulados por alguém mais novo do que nós. Olha lá, criança e velhinho aprendendo junto, né? Isso acontece. Então não importa, os dois estão aprendendo. Qual a estrutura que nós imaginamos da igreja? Discipulado como peça fundamental. Reuniões periódicas desse discipulado precisa acontecer para funcionar. Elas podem ser em grupo e 1 a 1. Então pode acontecer de uma semana o discipulador trazer os 3, 4 discípulos dele e fazerem a reunião junto. Mas vai ter que ter uma vez por mês, uma vez por quinzena. A gente vai chegar lá até que seja toda semana, uma vez por semana, tem que ser 1 a 1. Porque é ali no 1 a 1 que as coisas realmente acontecem. É no 1 a 1 que a gente ouve, a abertura de coração, onde a gente pode olhar no olho para um homem e chegar assim, para uma mulher também, se for a mulher discipulando: meu querido, como você tem vencido a pornografia, por exemplo? Você faz uma pergunta dessa no meio de um grupo? Difícil, né? Pessoa muito raro, alguém vai abrir o coração ali. E aquele pecado que você compartilhou comigo, há 6 meses atrás, sobre a mentira, que você não conseguia vencer, você tem conseguido vencer a mentira? Entendeu? São coisas assim, isso é discipulado também, além de ministração. Esses dias eu ministrei no discipulado, Gálatas 5:22, aí peguei lá os 9 gomos do fruto do Espírito, e perguntei pro discípulo como de 0 a 10 que nota que ele dava para cada um daqueles pontos do fruto do Espírito. É uma autoavaliação. E ali eu não condenei, eu não julguei, porque eu não sou juiz, sou um facilitador, como eu falei agora mesmo uns slides atrás. E ali que a gente ora junto, essa parte aqui está com dificuldade, você ministra alguma coisa e você ora pela pessoa e mais para frente presta conta de novo. E assim a gente vai crescendo em unidade. E compromisso, O discipulado, ele precisa de compromisso. Eu tenho que ter compromisso com Deus, de não fazer daquela reunião uma
obrigação, mais uma agenda, mais uma reunião na igreja. Não, aquilo tem que dar fruto, aquilo tem que mudar. Nós precisamos quebrar todo tipo de resistência quanto a isso. E você vai quebrar isso em oração, você vai ser abençoado através de um discipulador que vai ser seu amigo, seu companheiro de fé. Isso vai acontecer nessa igreja em nome de Jesus. Amém? Porque é o único jeito de nós crescermos, irmãos, com qualidade. A igreja, ela tem célula e tem o salão. Então, uma coisa importante, né? Coloquei isso aqui. Eu nem falei, acho que eu falei na segunda-feira, que é importante, sabe, a gente entender uma coisa, irmão, tudo é igreja. A casa onde a célula se reúne é a igreja. Você lá no seu trabalho é a igreja, e aqui no salão é a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado com a nomenclatura, de não achar que igreja é só aqui. A reunião do discipulado é a igreja, a sua reunião da célula é a igreja, só que ela está na casa. Então essa nomenclatura, célula e salão, aqui é a igreja nesse prédio alugado. E lá na sua célula, nunca deixe de citar, aqui está reunida a igreja do Senhor. Leve esse conceito, essa visão para as pessoas. Porque as pessoas acham que alguns, é engraçado, né? Tem uns que só querem ir na célula e não querem vir aqui no salão. E tem outros que só querem vir no salão e não querem ir na célula. Então ambos precisam ter um entendimento que a igreja ela funciona nos dois lugares, só em dias diferentes, e uma liturgia um pouco diferente, mas tudo é igreja. Tudo é igreja. Como a gente imagina que vai ser o trilho de liderança, que é chamado de trilho de liderança? Como a pessoa vai ser estruturada na palavra aqui na igreja? Continuamos com a escola de discípulos, ela não muda, ela pode mudar a grade de matérias, ela vai ser dada uma enxugada. A pastora Leni já falou, inclusive, que ela está estudando como fazer isso. Né? Tá ouvindo aí, Leni? Está gravado aí? Cadê? Quem está gravando? Ali? Aquela câmera ali? Câmera 2? A pastora Leni depois vai dar uma reduzida na escola de discípulos, que ela tem sido uma bênção realmente. Mas teremos também curso de novos membros, uma coisa rápida, a pessoa se converteu, né, vai funcionar aquele bem-vindo à família de Deus, alguma coisa naquele sentido, a pessoa acabou de entrar na igreja, ela precisa de uma rápida consolidação e de uma decisão por Cristo. Então vai ter esse curso aqui, e ele não vai ser ministrado só pelos pastores, ele vai ser ministrado por todos, que é um curso muito simples, todos os obreiros, todos os líderes, tem capacidade total de ministrar aquilo ali. Pode ser na célula e pode ser aqui também. Discipulado para novos convertidos. Aí a pessoa entrou, passou pelo curso de novos membros, existe uma revista onde ele é um novo convertido. Esse discipulado não é aquele discipulado 1 a 1 que eu falei agora mesmo. Esse discipulado é um que consolida a pessoa através de 2 livros, onde tem várias lições, onde ele vai sendo ali nutrido na palavra. Depois, essa pessoa que o ensinou, não necessariamente vai ser aquele que vai discipulá-lo 1 a 1 depois. Pode ser outra pessoa que o discipula. Então essa é uma consolidação na palavra que a pessoa vai ter. Vai ter o curso para batismo. Então a pessoa já passou por tudo isso, né? Ela tem não necessariamente precisa terminar tudo, né? Mas ela decidiu se batizar, existe a possibilidade do batismo, né? E aí ela faz um curso, aquele que a gente já ministra aqui. Numa noite, a gente ministra os fundamentos do que significa o batismo. Algo que nós teremos aqui é o encontro com Deus. Hoje o encontro com Deus ele é feito dentro da escola de discípulos, aqui no salão da igreja. Então nós vamos fazer o possível para nós irmos fazer o encontro com Deus numa chácara, passar a sexta, o sábado e domingo, como o MDA faz, como o G12 faz, como o Paul Yong-Chu faz, tantas igrejas fazem, porque realmente é um trabalho de impacto. Pra você ter uma ideia, o MDA leva tão a sério o encontro com Deus, que se tiver 40 pessoas lá para fazer o encontro com Deus, 80 obreiros vão lá ajudar. 2 pessoas para cada participante do encontro com Deus. É muito sério o negócio e funciona. Tá? Eu mesmo quero participar do encontro com Deus. Quando tiver agenda eu vou divulgar para todos vocês, começar por nós. Quem
puder fazer, vai ser muito importante a gente fazer isso. Aquela chácara que a gente aluga para o acampamento, inclusive, eles fazem bastante encontro com Deus lá. Aquela chácara é abençoada, né? Quem já foi lá, né? Acho que todos aqui já foram. Tem uma unção naquele lugar. Não é um lugar apenas de lazer. Tem mesmo ali a gente sente a presença de Deus, né? Quem já fez outros acampamentos aqui, né? Sabe quanto demônio a gente tem que expulsar antes de começar o acampamento, durante, quando vai chegando no finzinho a coisa começa a pegar fogo, né? Porque aí os demônios já apanharam tanto que eles foram embora. Mas lá não, lá a gente já chega na presença do Senhor, né? Então o encontro com Deus também é algo que a gente planeja fazer. E o treinamento avançado de liderança, que será todas as quartas-feiras, começando com vocês agora, no mês de julho, só vocês. Então, temos essa, que dia é hoje? 19, né? 18 mais 7, 25, aí tem mais 2 quartas-feiras então, né? Só com vocês. Aí em agosto a gente vai convidar toda a igreja a participar. Já vai falando lá na sua célula, olha pessoal, em agosto, toda quarta-feira, não marque nada, vamos para a igreja, serão estudos, sabe, de edificação, serão palavras que vão trabalhar o caráter, que vão trazer ensinamento bíblico profundo, todos precisam aprender. Ah, mas eu nunca quero ser um líder da igreja, mas a pessoa precisa pelo menos aprender a se liderar. Então é isso que vai ser ensinado aqui. Bastante ferramenta para a gente fortalecer a nossa liderança e toda a igreja também. Palavras-chave. Então estou terminando. Unidade. Paciência. Tenha paciência. Humildade. Tenha tolerância com as pessoas. Prepare-se bastante. Tenha compromisso com a palavra de Deus e com essa igreja. E conheça a visão e multiplique essa visão. Então é o que a gente imagina, no mínimo, para a gente conseguir crescer, para a gente dizer, eu sou a igreja. Se eu ando em unidade, se eu tenho paciência, esperei com paciência no Senhor, tenha paciência. A igreja, ela é de Deus, amém? Amém. Mas ela é conduzida por quem? Por homens. E homens são limitados. Homens têm limites. Não tenha paciência. Não espane. Tenha humildade, sabe? Prossiga para o alvo. Faça como Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Seja mais servo, sabe? Não exija das pessoas. Sirva mais. Tolerância. Tenha tolerância para aquele que não está conseguindo crescer, aquele que está com dificuldade, que recaiu de novo. Hoje eu estava lembrando, tem uma pessoa que a gente já ajudou 2 vezes lá na casa de recuperação, que é o Arlan, lá do Salva Mais Um. Ele ficou a primeira vez, quase 1 ano, saiu e voltou para droga e para bebida. Aí teve vários problemas e tal, pediu ajuda, pediu socorro, foi de novo para lá. Ficou mais 8 meses lá. E pior, dando trabalho lá para o pastor Enéas, antes dele falecer, depois dando trabalho para o Ricardo. Saiu de lá, pedimos para sair, porque ele não estava ficando, não estava respeitando as regras. Pedi para ele dar o telefone dele, para a gente acompanhar e tal. Não me ligou, não deu telefone. Aí o que dá vontade de fazer, Dá vontade de fazer aquela oração forte. Não dá? Só que a gente não pode, a gente tem que ter tolerância, porque Jesus tem paciência comigo, por que eu não vou ter com ele? Tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem um tempo diário sozinho com Deus, você está despreparado para o seu posto. Você precisa, mais do que um curso de teologia, mais do que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você precisa do seu tempo diário com Deus. Isso tem que ser um hábito na vida do cristão. Isso tem que ser uma regra. Essa é a parte religiosa mesmo da coisa. Tem que ser religioso, diariamente. Não abra mão. Não faz mal se você só consegue 15 minutos, mas tenha os seus 15 minutos. Só você e Deus.
E sempre que possível vai aumentando isso, vai aumentando. E aí Jesus vai falar, você vigiou pelo menos 1 hora comigo. Não vou falar a palavra negativa não. Hoje você conseguiu, vigiou pelo menos 1 hora comigo. E a gente vai chegando lá, a gente vai crescendo. É importante, senão você não vai estar preparado para tudo aquilo que Deus está querendo colocar na sua mão. Estende a mão assim, olha para a sua mão assim. Comece a imaginar muitas almas o Senhor colocando na sua mão, muitas vidas transformadas. Comece a imaginar agora o Senhor te capacitando com dons espirituais maravilhosos. Comece a olhar agora e entender que o Senhor te chamou não para você fazer parte de um hall de membros, mas para você fazer um estrago no inferno. Olhe agora para as suas mãos e creia agora a palavra que o Senhor falou lá para o sumo sacerdote. Não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, meu irmão? E o resultado de tudo isso está ali. Qual é o resultado? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai. É isso que nós queremos. Nós não estamos atrás de nome, nós não estamos atrás de sucesso secular. Nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra e nós precisamos de vocês. Precisamos de vocês aliançados, compromissados, cheios da glória do Senhor. Sabe, nos suportando mesmo na tua intercessão, na tua oração, na sua dedicação. Eu louvo a Deus pelo que vocês têm feito na célula, até hoje, sustentado, se dedicado, muitas vezes sozinho ali, só o casal e o casal de anfitriões, e quando é anfitrião às vezes ficou sozinho, só um casal ali, mas você não desistiu, não desista, em nome de Jesus. Deus nos tem forjado por todos esses anos, e nós vamos romper em nome de Jesus. Amém? Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida no comentário, agora é a hora, pode falar, fica à vontade. A visão. Alguém quer fazer uma pergunta da visão? Ficou claro? Qual é a visão que eu passei para vocês aqui? Por onde nós vamos seguir? Por onde nós vamos seguir? Deixa eu perguntar. Qual é a estrutura básica da igreja? Por onde nós vamos seguir? Mas qual o nome disso? Discipulado de que jeito? 1 a 1. Amém? Se ainda não tiver, lembra da palavrinha, paciência. Vai chegar, só vez. Esse é o principal. A célula continua funcionando, está sendo uma bênção, continue fazendo lá seu evangelismo, seus jantares, não vão parar nada. Não vamos parar nada, continue fazendo. Amanhã tem Natanael lá, né? Mesmo história. Está falando que não cabe, não vai caber na casa lá. Em nome de Jesus, espero que não caiba mesmo. Que saia pela janela. Não vai deixar de fazer, porque a igreja ainda não está toda preparada. Não vamos, nós vamos continuar fazendo. Nós estamos com o casal lá na célula ajudar, o Alex e a Kelly, o Vitor e a Lívia, os filhos dele. Estão lá firmes até hoje. Não estão incluídos nessa trilho de liderança toda que a gente tem. A gente vai perder as vidas? Não vai. A gente acompanha conforme a gente pode, daqui a pouco a gente chega lá. Amém? O importante é que nós aqui, cada um de nós, a gente cresça 1 ano por dia. Na oração, na palavra, no compromisso. Vamos crescer, igreja. Primeiro nós. A gente tem estrutura para fazer acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Alguém tem uma dúvida?